e o seu certificado. Muito obrigado. Apresentamos de seguida Iris e Cláudio Sinotti, ambos de nacionalidade brasileira, vêm da Bahia, ou virão da Bahia. Frequentam o Centro Espírita Caminho da Redenção, talvez mais conhecida por Mansão do Caminho. Iris e Cláudio são terapeutas junguianos e transpessoal, sendo que Cláudio acumula esta atividade profissional com educador no Banco do Brasil. Hoje vem apresentar-nos o trabalho A Série Psicológica de Joana de Ângeles, um tributo em louvor ao amor e à vida. Iris e Cláudio têm a palavra, sejam bem-vindos. Bom dia. Ixi, que horror. Eu vou fazer de novo, vocês não estavam esperando o meu bom dia, né? Começando, bom dia. Bom dia. Muito melhor. Bom dia aos que estão aqui presentes, é claro. E um bom dia especial a todos no Brasil, porque os nossos alunos estão nos assistindo. Acordaram 6 da manhã, em pleno domingo, para assistir mais uma aula. Então, parabéns para eles. É sempre muito bom e sempre muito importante para nós falarmos desse trabalho maravilhoso que é a série psicológica. E hoje, nesse tema que nós escolhemos para falar, eu quero fazer um retorno à Grécia, a Grécia antiga, aquele lugar dos grandes pensadores, dos grandes sábios. E lá, naquela época, os gregos, com sua mitologia, com sua riqueza, eles disseram o quanto era importante para nós a alma. E a forma como os gregos tinham de trazer para nós os nossos problemas e as nossas questões era sempre através de um mito, de um deus, de uma deusa. Então, nesse período surgem Afrodite, Psique e Eros. Eros, o deus do amor. Psique, a alma. Afrodite, a deusa do vínculo, a vida. E assim, os gregos começam na sua trajetória a nos apresentar algo que, tantos anos depois, hoje, exatamente hoje, nós sentimos falta nas nossas vidas. Alma. A alma é um atributo do aspecto psíquico do feminino. E quando eu penso na nossa querida mentora, que durante suas experiências carnais, como mulher, lutou, desbravou, buscou conhecimento, buscou o seu lugar e pôde desenvolver para nós e trazer para nós durante todas as suas experiências, especificamente nesta, com a sua obra psicológica, o verdadeiro significado do feminino na nossa vida. Então, antes de agradecer a qualquer situação, quero agradecer perante vocês a esse Espírito tão grandioso, e que a nós, em particular nós mulheres, ela nos ensina todos os dias o quanto vale a pena viver, o quanto vale a pena lutarmos, no sentido saudável mesmo da palavra, por tudo aquilo que nós acreditamos. Então, que nós mulheres possamos a cada dia honrar esse lugar e esse momento nosso, nesta existência, nesta encarnação, o nosso lugar de mulher. Então, estamos hoje vivendo um tempo difícil. Esse tempo nosso, esse nosso momento atual, onde a ausência da alma, a distância desse feminino, nos trouxe, e não seria nenhuma novidade para vocês, algumas dificuldades, alguns problemas. Passamos pela história da humanidade, desde a Grécia até os tempos atuais, por guerras, separações, dominância, ânsia de poder. Então, a modernidade é a era da humanidade, em que a ciência
e a técnica demonstram a capacidade da consciência de se haver com a natureza física e dominá-la em larga escala, em maior medida do que qualquer outra época da história da humanidade. É também o período em que a incapacidade de se haver com a natureza psíquica, a alma humana, manifesta-se tão terrível como nunca antes. Desenvolvemos todo um processo tecnológico, desenvolvemos uma medicina de ponta e hoje nós temos, em média, 30 anos a mais de vida, graças a uma avançada medicina. A pergunta que eu faço a vocês é: o que nós estamos fazendo com esses 30 anos a mais de vida? O que nós estamos fazendo com todo esse avanço tecnológico que hoje está a nosso favor? Quando eu cheguei aqui na sexta-feira, eu fiquei encantada com essa projeção. Olha o tamanho dessa projeção. Olha quanta tecnologia nos rodeando. Mas, profissionalmente, e diante do trabalho que a gente desenvolve, não me escapa sempre a oportunidade de observar. Apesar de toda a tecnologia, nós estamos nos olhando olho no olho, nós estamos nos tocando, nos acarinhando, dizendo ao outro o quanto estávamos saudosos para reencontrá-los, ou simplesmente nós entramos e saímos e marcamos os nossos lugares na cadeira e esquecemos a alma, esquecemos a delicadeza, esquecemos a doçura. Então essa é a era em que vivemos, onde o conviver com a tecnologia nos é fácil, mas lidar com a outra alma humana, aquele outro que não sou eu, me é muito difícil. E lidar com esse eu que sou também é muito difícil. Então a mentora afirma: o grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. Esse é o nosso grande desafio. Esse é o momento em que, mais do que nunca, precisamos de alma. Precisamos de uma ciência com alma, de uma psicologia com alma, de religião com alma. Não podemos nos apartar de um atributo que é nosso. Então eu pergunto a vocês: minha alma, onde estás? Esse é o nosso ponto, essa é a nossa pergunta de hoje. Onde estás tu, minha alma? Onde eu a deixei? Em que parte da minha vida, em que parte da minha existência eu me apartei de ti? E nós, espíritas, que temos o conhecimento do espírito, da continuidade da vida, da lei de causa e efeito, esse conhecimento muitas vezes para em um ponto extremamente importante, porque conhecimento não é tão difícil de adquirir, mas sabedoria sim. Então temos o conhecimento, mas não nos tornamos sábios, não transformamos ainda a nossa vida. Temos uma doutrina rica, mas nos perdemos às vezes e deixamos de transformar aquilo que de fato precisa ser transformado. Minha alma, onde estás? E ficamos então preocupados em descobrir qual é a nossa missão. Espírito adora uma missão, né? Então todo mundo quer saber qual é a missão, claro. E aí Carl Gustav Jung, e que vocês sabem, a gente trabalha, e todo o trabalho de Joana tem uma base muito forte na psicologia analítica, ele lança uma pergunta para nós: como você está cumprindo a tarefa, missão da sua vida, a sua razão de ser, o sentido e a meta da sua existência? Esta é a questão da individuação, a questão do destino por excelência. Entende-se por individuação, segundo Carl Gustav Jung, aquela condição que todos nós temos de sermos a pessoa que nascemos para ser.
E esse é um grande desafio, esse é um grande trabalho. Pensar, segundo o próprio Carl Gustav Jung, que nós nascemos originais e morremos cópia. E eu lembro de uma experiência de consultório, quando uma paciente, em uma atividade onde ela precisava fazer um desenho sobre a sua própria história, ela desenha um contorno humano pontilhado. E eu então perguntei a ela, mas o que isso significa? E ela me disse, é assim que eu me percebo. Eu sou um rascunho de mim mesma. E quantos de nós ainda somos um rascunho da pessoa que nascemos para ser? Então, Carl Gustav Jung nos pergunta, como você está cumprindo a sua missão, a sua tarefa? E talvez vocês devam se perguntar, mas eu não sei qual é a minha missão. E eu digo a vocês, claro que vocês sabem. Todos vocês sabem, todos nós sabemos. Nós temos um trabalho a fazer, um único trabalho. Sairmos dessa experiência melhores do que aqui chegamos. Esse é o nosso trabalho. Como nós vamos fazer? É uma escolha. Por isso nós temos o livre-arbítrio. Mas o nosso trabalho é esse. Ontem o André falava muito do vigiai e orai. E esse ensinamento o Cristo nos deixou claro todo o tempo. Vigiai e orai. Mas aí nós espíritas, que somos muito sabidos, o que é que nós fazemos? A gente vigia a vida do outro e ora para ele melhorar. Não é assim que a gente faz? É isso que a gente faz, né? Pois é. E esquecemos de fazer o nosso trabalho, esquecemos de cumprir a nossa tarefa. Então veio um ponto extremamente importante, principalmente para nós. Eu estava ali sentado ouvindo a fala do nosso presidente da Federação Espírita do Brasil. E é importante isso, porque a nossa vida, ela precisa estar conectada com algo maior, com o infinito. Nós precisamos compreender, e isso a mentora nos traz em toda a sua obra psicológica, que nós estamos vivendo hoje e precisamos viver o hoje encarando a sua realidade, mas estamos construindo no agora o amanhã. Então sua vida está ou não conectada a algo infinito? Esta é a poderosa pergunta da sua vida. Se compreendermos e sentirmos que nessa vida já temos um vínculo com o infinito, nossos desejos e nossas atitudes sofrem uma transformação. Tudo aquilo que eu acreditava importante deixa de ser. E toda a minha energia passa a se voltar para o que de fato é necessário. Nós não precisamos do celular do último modelo. Nós precisamos, talvez, de um celular. Não precisamos ter o melhor carro. Nós precisamos, talvez, de um carro. Então é nesse ponto que nós começamos a ver o que de fato é importante e o que de fato é necessário. A minha vida precisa estar voltada para algo maior do que as falsas necessidades do ego. Por quê? E aí vem a belíssima frase de Joana: existir é também sentir. Sentir. E nós desenvolvemos o tempo todo o pensar, a razão. E as pessoas às vezes dizem assim, mas Iris, como eu faço? Não sei. Sinta. Sinta a vida. Se você faz a vida, não é só olhando que eu vou saber se a minha comida está saborosa. Eu preciso provar. Eu preciso sentir o sabor. Então a mentora nos diz, existir é também sentir. Envolver-se. Estar presente na própria vida, amar,
conectar-se, desenhar projetos, caminhar no rumo das necessidades para equacioná-las, logrando a perfeita identificação entre estar e ser. E Joana nos traz aí então um caminho a seguir. Existir é sentir. E eu sentindo, eu me envolvo. Envolvida, eu amo. Amando, eu crio metas e busco um sentido. E com um sentido, eu encaro todos os problemas da minha vida para equacioná-los. Com qual intenção? Para que o meu estar, neste momento, o meu ser espírita, esteja de par com a condição de espírito que eu sou. E essa é uma das lições deixadas por nossa mentora. Bem, mas ninguém pode construir em teu lugar, em nosso lugar, as pontes que precisamos passar para atravessar o rio. Ninguém, exceto tu. E por mais que nós estejamos lendo, tentando compreender, e todos esses ensinamentos maravilhosos que a doutrina espírita nos traz, só nós podemos construir as pontes que precisamos para atravessar o rio das dificuldades que a nossa vida nos apresenta. Mas é chegado aquele momento, e assim como semente que somos, chega o dia em que o risco de continuar espremido dentro do botão é mais doloroso do que o de desabrochar. E eu lembro muito da mentora, em algumas de suas passagens, quando ela diz: floresça onde quer que estejas. Independente da situação, independente do que estejamos passando, ali é o seu lugar de florescer. Então é chegado o momento onde é difícil, mas dói muito mais continuar do jeito que estamos do que mudar. Carl Gustav Jung passou por isso. Ele teve que romper com Freud. Ele teve que deixar, abrir mão de tudo aquilo que ele acreditava para poder seguir o que de fato era importante na sua vida. E tantos outros, a própria Joana de Ângeles na sua história. E quantos de nós precisamos abandonar o que agora é um peso para que possamos seguir uma vida muito mais plena e muito mais livre? Porque a pergunta nossa, qual é? Minha alma, onde estás? Então, Carl Gustav Jung, nesse seu processo de grande depressão e de abandono das suas falsas convicções, consegue encontrar a sua resposta. Minha alma, onde estás? Tu me escutas? Eu falo e clamo a ti. Estás aqui? Eu voltei. Estou novamente aqui. Eu sacudi de meus pés o pó de todos os países e vim a ti. Estou contigo. Após muitos anos de larga peregrinação, voltei novamente a ti. Devo contar-te tudo o que vi, vivenciei, observei em mim, ou não queres ouvir nada de todo aquele turbilhão da vida e do mundo? Mas uma coisa precisas saber. Uma coisa eu aprendi, que a gente deve viver esta vida. Esta vida é o caminho de há muito procurado para o inconcebível, que nós chamamos divino. Não existe outro caminho. Todos os outros caminhos são trilhas enganosas. Eu encontrei o caminho certo. Ele me conduziu a ti, a minha alma. Eu volto retemperado e purificado. Tu ainda me conheces? Quanto tempo durou a separação? Tudo ficou tão diferente. E como te encontrei? Maravilhosa foi minha viagem.
Com que palavras devo descrever-te? Porque trilhas emaranhadas, uma boa estrela me conduziu a ti. Dá-me a tua mão, minha quase esquecida alma. Que calor de alegria rever-te, minha alma, muito tempo renegada. A vida reconduziu-me a ti. Vamos agradecer à vida o fato de eu ter vivido todas as horas felizes e tristes, toda alegria e todo sofrimento. Minha alma, contigo deve continuar minha viagem. Contigo quero caminhar e subir para a minha solidão. Não a solidão dos solitários, mas a solidão daqueles que, uma vez que encontrou a alma, sabe que precisa fazer o caminho, porque o nosso caminho de evolução é único, intransferível. E não temos, assim como afirmou o Jorge, o presidente, não temos mais tempo para abandonar o caminho que precisamos trilhar. Porque és Senhor do teu destino e Ele tem para ti, como ponto de encontro, o infinito. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, muita paz para todos nós. E a proposta do encontro com a alma é reencontrarmos a essência que somos. Quando a própria psicologia se perdeu e se desconectou da alma, ela se desconectava da sua essência. Precisou que o homem avançasse, percebesse que o desenvolvimento era não somente o caminho de construir novas técnicas, como temos visto, de viver, ter uma vida mais longa, como estamos nesse momento, percebendo que a longevidade vai ganhando mais dimensão na nossa existência. Conforme asseverou o médico britânico Aubrey de Grey, já está na Terra o ser humano que vai viver 150 anos. Será que alguém de nós? 150 anos. E é fantástico perceber essa evolução da vida, mas ao mesmo tempo a gente se pergunta, o que a gente vai fazer com todos esses anos de vida? Porque se estivermos desconectados de nós mesmos, desconectados da nossa essência, serão anos perdidos, serão anos desperdiçados na trajetória da evolução. E por isso o Espírito Joana de Ângeles, ao longo das suas reencarnações, vem nos ensinando, através da sua postura, que é importante nos reconectar com a vida. Encontramo-la no primeiro século da era cristã, quando na condição de Joana de Cusa, esposa do intendente de Israel, encontrava grandes dificuldades no matrimônio. E encontrando Jesus e buscando solução para o seu matrimônio, recebe dele a indicação: veja o seu matrimônio com novos olhos. Era a primeira lição. Não adianta simplesmente abandonar o relacionamento ou tentar impor a sua forma de ver a vida. Reveja, ressignifique. Amar a vida é uma questão de ressignificar tudo aquilo que vivemos. E é interessante porque até os dias atuais, quantos vivem graves conflitos no relacionamento? Me recordo de um paciente que certa feita chegava angustiado, mas, Cláudio, eu mudei de esposa e a segunda esposa é a cópia da primeira. Os mesmos problemas, os mesmos traumas, as mesmas questões. E quando chegava no término da sessão, eu fiz uma pergunta a ele: quem é a pessoa em comum nos dois matrimônios?
Deixei que ele pensasse. Até hoje ele não ligou para marcar uma nova sessão. Deve estar pensando ainda. E nesse encontro com Jesus, Joana era chamada a ressignificar a sua condição. Amar a vida é uma questão de atitude perante o que se vive, não simplesmente projetar os nossos conflitos. E aquela mulher seria chamada a testemunhos mais graves, porque quando a situação política de Israel modificou-se, ela saiu da abundância de recursos materiais para a necessidade de prover-se com o próprio trabalho. A simplicidade. A simplicidade nos conclama a viver a vida com o que ela nos apresenta, tendo os olhos voltados para o infinito. Sua vida está ou não conectada a algo infinito. Porque se nossa vida está conectada a algo infinito, como já dizia Nietzsche, se nós temos um porquê, um para que viver, vivemos qualquer como que a vida nos coloque, vivemos qualquer situação que a vida nos apresente, mesmo que seja uma situação grave, como aquela que os cristãos primitivos viviam em Roma. E quando colocada à fogueira, aquela mulher tinha uma oportunidade. Ela podia abrir mão da sua fé. O seu filho conclamava para isso: mãe, abjura esse Cristo para que nos mantenhamos vivos. E ela, conectada ao infinito, diz: não. Jesus, que era puro, não desdenhou do sacrifício. Sacrifício, sacro ofício, um ofício santo. E nessa conexão com uma ponte com a vida maior, ela fazia o aprendizado nessa existência inicial. Mas encontraremos também Clara de Assis. Esse exemplo da plantinha de Francisco de Assis, que nessa vida, aos 18 anos, faz uma escolha. Ela não queria aquele casamento que foi arrumada por sua família, a vida cômoda. Algo maior a conclamava. Sua vida precisava de um sentido. E aqui fica um sentido psicológico profundo. Ninguém pode fazer as escolhas que somente tu podes fazer. Somente tu poderás construir as pontes que necessitas para conectar-se com o infinito, com a vida, contigo mesmo. Clara de Assis conseguiu transcender, porque amar a vida é uma questão de sublimação. Sublimar, passar de um estado para outro, sair das falsas necessidades para encontrar a necessidade real de crescer, transformar-se, aprimorar-se a cada dia. E novamente o sacrifício a chamava, porque quando os sarracenos invadiram Assis e queimavam os templos religiosos, as irmãs correram desesperadas para chamar a irmã Clara. Irmã Clara, adoentada, levanta-se, pega do crucifixo e à frente do templo faz com que aqueles bárbaros detenham-se. Eu não sei o que eles viram com aquela mulher à frente, mas viram uma fortaleza interna de alguém que se segurava na própria fé, porque amar a vida é uma questão de fé, não a fé de rituais, mas a fé que nos conecta com algo profundo, com a nossa própria vida. Encontraremos também no México Juana Inés de la Cruz. Eu não sei se vocês conseguem ler, eu botei pequeno porque eu fiquei com tanta vergonha do que eu li, que aos 3 anos de idade, essa é uma imagem de Juana Inés de la Cruz, aos 3 anos, ela já estava aprendendo a ler.
Isso mostra que a sede de conhecimento desse espírito fazia com que ela buscasse conhecer a vida nas suas diversas dimensões. Tornou-se poetisa, teatróloga, musicista e aderiu a uma vida religiosa porque era a única oportunidade de adquirir conhecimento. E vemos a sua imagem estampada na cédula da moeda mexicana como honra a esse espírito indômito, que teve a audácia àquele tempo de contestar um sermão do padre Antônio Vieira, que era considerado um dos maiores expoentes da Igreja Católica de então. E essa mulher indômita se ergue, escreve em favor da mulher, uma das primeiras feministas, como Iris bem trouxe. E com Juana Inês de la Cruz aprendemos: a vida é uma questão de atitude, porque quando chamada ao sacrifício, ela também não desdenhou. Quando uma peste acometeu várias de suas irmãs de convento, ela abdicou da condição de sábia que era para ser alguém que agregava, abraçava, acolhia. E nos ensinava quanta falta faz o acolhimento. Porque de que bastará toda essa tecnologia que nós temos hoje? De que bastará todo esse conhecimento se nós não temos ainda a capacidade de amar, nos vincular, sentir, perceber, tocar? Há poucos dias, esses expoentes das redes sociais anunciaram o novo Facebook do futuro. Encontraremos com as pessoas numa realidade virtual tão fantástica que será como se estivéssemos lado a lado com o outro. Que maravilha! Mas o que nós fazemos quando estamos efetivamente lado a lado com o outro? Porque eu acho que daqui a algum tempo nós já nasceremos com o aparelho celular na mão para ficar com a cabeça baixa, olhando para o lado, e que serve também como forma de nos proteger do outro, porque quando o outro se aproxima, logo abaixamos a cabeça, colocamos ao lado, e aquele instrumento que deveria servir como forma de comunicação, serve como forma de neurose. Nos apartamos. Na idade mídia, perdemos a habilidade de nos conectar com o outro. E finalmente, Joana Angélica de Jesus, que é a última encarnação conhecida da benfeitora espiritual, porque para o espírito evoluir, me desculpem, ele tem que passar pela Bahia. Ele tem que ir para Salvador comer um acarajé bem apimentado. E Joana Angélica de Jesus, novamente, na ordem religiosa, seria chamada ao aprofundamento da sua essência. O seu papel era acolher aquelas irmãs que chegavam e adentravam-se pelos conventos em grandes dificuldades e em conflitos. Não nos enganemos. Conflitos não eram somente lugar de pessoas elevadas. Os conventos não era o lugar de pessoas elevadas simplesmente, mas de pessoas com muitos conflitos na alma também, além dos que tinham vocação. E Joana, que era mestra dessas noviças, as orientava, as escutava, fazia com que ouvissem a própria alma, possibilitava a catarse que Freud posteriormente traria e que significa na sua etimologia a purificação, a catarse, falar das nossas emoções. E novamente seria chamada ao sacrifício,
porque os portugueses não queriam sair da Bahia de jeito nenhum. Eles saíram de todo lugar do Brasil, mas a Bahia, eles não queriam largar o osso. Tanto que a independência da Bahia foi depois da independência do Brasil, acreditem. E quando os soldados portugueses extravasavam, abusando da sua autoridade, do complexo de poder, novamente, resgatando aquela essência, aquela mulher, Madre Joana Angélica de Jesus, coloca-se à frente do convento e diz: para trás, bárbaros, respeitai a casa de Deus. E coloca-se à frente, e eles, desrespeitando a sua essência, lançam a baioneta. Tiram-lhe a vida física, mas não lhe tiram a alma, porque ela estava conectada com o infinito. Muitas vezes me perguntam, a mim e a Iris, por que a gente gosta tanto de falar de Joana de Ângeles? E a gente diz que não tem nem como fugir, porque o consultório da gente, a avenida da frente chama-se Avenida Joana Angélica. A rua de trás chama-se Rua Santa Clara. E tem um colégio franciscano bem perto. Então não tinha como fugir. E essa psicologia com alma que Joana de Ângeles traz é apresentada com o selo das suas várias existências. Em cada uma que ela passeou e encontrou o sentido da vida, porque o primeiro sentido psicológico do ser humano, ao alcançar o discernimento, a razão, deve ser o de amar a vida, como e onde quer que se expresse durante a vilegiatura carnal. Muitas vezes colocamos condicionantes e transferimos a nossa felicidade, a nossa plenitude para um ser, para um quando, para um ponto distante do calendário existencial. E esquecemos de viver a vida aqui e agora. Por que será que temos tantos ansiosos no mundo? Por que será que temos tantos depressivos no mundo? Segundo a estatística que Divaldo apresentou, a última estatística, porque os números já devem ter se ampliado, 350 milhões de depressivos no mundo. E se a depressão pode ser considerada como a doença da falta de um sentido existencial, da desconexão consigo mesmo, e se esse mesmo quadro apresentado pela Organização Mundial de Saúde prevê que no ano de 2030 essa condição será terrível, em que boa parte da humanidade ou já terá passado, ou estará passando pela crise depressiva, nós perguntamos: qual é a nossa escolha? Qual é a escolha que fazemos? Por isso, a partir do ano de 1989, com toda a sua sabedoria, com tudo que havia aprendido ao longo das reencarnações, Joana de Ângeles começa a trazer a psicologia espírita, fazendo pontes entre a ciência e a religião, como bem propôs o nosso codificador. Pegando nas bases da psicologia de Carl Gustav Jung, os conceitos, a sombra, o ego, o self, a individuação e tantos outros, que nos ensinam a respeito de nós mesmos, porque, como muito bem anotou o codificador, quando lançou a Revista Espírita, colocou no seu subtítulo Jornal de Estudos Psicológicos, porque desejamos estudar a alma por inteiro. Joana então não traz novidade, não quer psicologizar o espiritismo, mas possibilitar que através das ferramentas da psicologia conheçamos mais a nós mesmos, porque o grande desafio que nós temos é o autodescobrimento.
desvelar tudo aquilo que ficou encoberto pela nossa sombra, trazer de volta a essência da alma, como bem propôs Jung: minha alma, onde estás? Onde estamos nós nesse mundo atual? Porque se não vivemos o momento presente, estamos sempre vivendo algo que não aconteceu e deixamos de aproveitar essa instância. Quando o homem e a mulher modernos apresentam as grandes descobertas, como na última semana foi anunciada a descoberta ou a provável descoberta da cura da AIDS, existe uma doença muito mais grave a ser curada, que é a doença do desamor. Por isso a psicologia de Joana de Ângeles, trazendo de volta a essência da alma, fazendo pontes com a psicanálise, com a psicologia analítica, a psicologia humanista, a psicologia transpessoal, traz de volta a possibilidade de resgatar a alma humana e nos reconectarmos à psique, à alma, trazendo do outro lado Eros, o amor. Não o Eros que se transformou em algo perturbador, mas o Eros da conexão. Por isso o grande convite que fica nessa manhã de hoje, quando pincelamos um pouco as obras de Joana de Ângeles, é: nos reencontremos com a nossa própria alma. E esse estudo de Joana de Ângeles não seja apenas uma literatura, não seja apenas uma obra que ficará na nossa biblioteca, mas que sirva como um espelho para que olhemos a nós mesmos e descubramos a nossa essência. Porque no fundo, a nossa essência é o amor. Muito obrigado a todos vocês. Agradecemos à Íris e ao Cláudio a sua participação.